Um caso que ganhou muita repercussão recentemente foi o da menina Duda, não sei se você de casa já ouviu falar, aqui em Minas Gerais. Ela tem 4 anos de idade e é o pivô de uma disputa judicial envolvendo a família que a adotou há cerca de 2 anos e meio, e seus pais biológicos. Há quem defenda a permanência da criança com a família adotiva e há também quem defenda que ela deva voltar para casa com os pais e irmãos biológicos. Tudo isso levantou, então, grandes questionamentos sobre o processo de adoção no Brasil, sendo antes ou até mesmo depois da adoção consumada. E é sobre isso que vamos falar agora no quadro O Seu Advogado, com o Irlan Melo, que é professor, pastor na Igreja Presbiteriana do Betânia e advogado há 16 anos. Seja bem-vindo, doutor Irlan. Ele também é de tudo um pouco, né? Tudo bem? Bem-vindo, bom dia. O senhor também é de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, eu lembro que a primeira vez, quando eu estava substituindo aqui, aí eu falei assim, será que são 3 pessoas? Porque eram tantas opções, eu falei, será que vai um pastor, um advogado e... 3 em 1, né? Verdade. Bom, doutora Irlan, a gente quer já começar te perguntando sobre esse caso, né, da menininha Duda. E a gente quer saber o seguinte, realmente é possível os pais biológicos reaverem o caso da adoção, mesmo depois do processo concluído, a criança já está com outra família e essa família biológica quer rever esse caso? Como que funciona? Vamos falar primeiramente na questão, em tese, do processo da menina Duda, né? Isso. Nesse caso específico, a adoção ainda não foi consumada. Está no processo de adoção, tanto que os pais biológicos, eles tinham uma guarda provisória. Por que eu digo isso? No caso da lei de adoção, quando a adoção ela é consumada, não é possível reverter o quadro de adoção. Então esse é um caso específico, é um caso onde não foi consumada não foi consumada ainda a adoção, ou seja, eles têm a guarda provisória. Até explica o que é a guarda provisória, que é a exatamente. Vamos imaginar, a pessoa iniciou o processo de adoção, ela está cadastrada nos sistemas de adoção, apareceu a criança e ela se interessou para a criança. A partir desse momento, ela pede ao juiz da Vara de Infância e Juventude uma autorização que se chama guarda provisória e a partir desse momento ela é responsável por essa criança, responsável na questão educacional, responsável pelo bem-estar, responsável por tudo. Ou seja, se ela precisar fazer uma viagem, ela precisa de uma documentação. Ela tem o documento chamado guarda provisória. E quando não é a guarda provisória, é a guarda definitiva? A guarda definitiva aí já seria o caso do final do processo de adoção, onde essa criança ela passa a ter os mesmos direitos de um filho biológico. Ela passa a ser uma filha. Sim. Que aí caso consumado. Aí é consumado. Doutor Irlan, a gente tem o povo nas ruas perguntando, até quero te fazer uma pergunta que eu já vou deixar aqui, mas eu vou chamar para o pessoal perguntar. Tá, essa questão dessa guarda provisória não seria uma coisa assim, até desumana, vamos dizer assim, porque a pessoa passa com a criança ali um tempo considerável, cria amor pela criança, mas ela ainda não é considerada filha dela. Sim. Eu quero te perguntar se isso pode ser reavisto e melhorado, né, na lei para que essas situações não ocorram. Mas antes eu vou chamar o pessoal para perguntar, quem sabe até eles já perguntam isso. Pode rodar. Oi, meu nome é Camila. Eu gostaria de saber quanto tempo demora um processo de adoção. Camila, em média, um processo de adoção pela lei brasileira, de acordo com todos os trâmites que acontecem, eles demoram entre 1 ano e meio, 2 anos, até uns 3 anos. Isso, Luciano, eu acho que é um dos principais problemas da lei de adoção. Por quê? Olha que situação interessante. Um estrangeiro que queira adotar uma criança aqui no Brasil, ele precisa ser cadastrado nos órgãos internacionais, é feito também um cadastro aqui perante os tribunais de justiça e a partir do momento que ele escolhe a criança, ele precisa de um estágio de convivência. Sim. Sabe qual é o período desse estágio de convivência? 30 dias. Nossa. Que isso? Após esses 30 dias, se tudo der certo, tiver um parecer favorável, ele já pode sair do Brasil com a criança. Já com a adoção consumada. Com a adoção consumada. Ou seja, é mais fácil o estrangeiro adotado que o próprio nativo. Exatamente. E nós vemos hoje, por exemplo, recentemente o Tribunal de Justiça lançou uma pesquisa dizendo que nos abrigos de Minas Gerais, entre crianças e adolescentes, nós temos 635 crianças e adolescentes aguardando um processo de adoção em Minas Gerais. Quer dizer, são muitas crianças.
e uma situação que você vai vendo que sempre você vai estendendo os prazos para que não aconteçam como está acontecendo nesse caso. Mais de 2 anos com a guarda provisória. Meu Deus. Eu creio que no caso, por exemplo, dos pais biológicos, a criança já até perdeu esse vínculo com os pais biológicos. Ela reconhece os pais adotivos como pais e agora começa a se travar uma briga judicial. Isso prejudica até a criança. Para todos. Não tem nem como falar sobre isso. E o mais interessante também é que o objetivo da lei de adoção é sempre buscando o bem-estar da própria do menor. Ó, a gente tem um monte de dúvidas aqui, eu, Carol, a Luciana, mas a gente vai dar prioridade para todos que estão perguntando em casa e a gente volta perguntando. Porque só nessa resposta já deu, já tinha 15 perguntas aqui. Vamos lá, pessoal de casa. Meu nome é Welder. Quais são os requisitos para pleitear uma adoção? Olha, Helder, muito interessante a sua pergunta. O primeiro e maior requisito de todos é o amor. Você precisa realmente ter esse sentimento de amor pela criança ou de buscar uma criança. Agora, a lei tem critérios objetivos e critérios subjetivos. Vamos falar primeiro dos critérios objetivos. Você não pode adotar, a pessoa que pleiteia adoção, ela não pode adotar uma criança ou uma adolescente que tenha 16 anos de diferença. Ou seja, se a criança tem 4 anos, o menor ele teria que ter no mínimo 4 anos, ou seja, 4 anos, a pessoa 20 anos. Outra coisa, antecedentes criminais, a pessoa é pesquisada a sua vida pregressa, precisa também saber se a pessoa tem algum processo de natureza civil, então também é pesquisado sobre isso. Há todo um estudo, um acompanhamento em relação a assistentes sociais, psicólogos, para ver se realmente esse casal ou essa pessoa tem capacidade para adotar. Então, sim, são vários requisitos e também o mais importante é passar pelo processo de adoção com um juiz de direito. Sim. Né? Esse é o básico, pelo amor de Deus. Precisa acontecer. Vamos lá, próxima pergunta então. Meu nome é Robson. Uma vez feita a adoção, ela pode ser desfeita? Olha, uma vez encerrado o processo de adoção, o poder familiar da família biológica, ele é encerrado e aí não é possível mais você reverter essa adoção. Está consumado, essa criança passa a ser filha dos pais que a adotaram. Então não é possível. Sim. Agora, como no direito às vezes acontece em algumas situações, a gente precisa entender que pode haver um caso, por exemplo, onde houve uma fraude processual. Sim. E nesses casos de fraude processual, aí sim você poderia reverter, mas é quase impossível que isso aconteça. Diante de tudo, se tudo ocorreu corretamente, seria legalmente irreversível. Se houve alguma falha, alguma omissão de verdade no ato, alguma coisa pode ser revista aí. Bom, tem mais perguntas? Acho que não. Meu nome é Célia Gonçalves. Gostaria de saber se atualmente temos alguma estimativa de quantas crianças e adolescentes estão à espera de adoção em Minas Gerais. Como eu já havia dito, eu quero repetir, até para que você que está aí possa estar com o desejo no seu coração de adotar uma criança, você possa perceber que só em Minas Gerais nós temos 635 entre crianças e adolescentes em abrigos, aguardando este pai, esta mãe adotiva que vai o adotar e amá-lo, né, para o resto da sua vida. Então, esses são os dados. Temos mais alguma? Ei, meu nome é Thiago Ribeiro. Quem pode adotar? Olha, quem pode adotar? Qualquer pessoa que tem uma diferença de 16 anos de idade em relação ao menor que está sendo adotado, uma pessoa que não tem antecedentes criminais, uma pessoa que tenha uma profissão definida, que tenha uma renda comprovada, uma pessoa em que o seu modo de vida não seja incompatível com o fato de ter uma criança no seu lar, ou seja, uma pessoa que tenha verdadeiramente o desejo de ter um filho. Então, essa pessoa, ela pode adotar. Os critérios são critérios objetivos e esses critérios subjetivos também que precisam ser observados. Agora, até para a gente finalizar aquela pergunta que eu tinha feito no início, do tempo que a criança fica nessa profissão, nessa... Estágio de convivência. Estágio de convivência, né? 2 anos e meio é um tempo considerável, bem grande, e dá aí para criar um vínculo de amor, de afeto com a criança muito, muito grande, muito forte. Agora, eu queria entender o seguinte, por que no Brasil esse processo
né, como muitos outros, são tão demorados e morosos assim. Sim. Luciano, uma coisa interessante para que a gente possa observar é que a lei de adoção, ela estimula o tempo todo que os pais biológicos assumam a sua responsabilidade. Então, por exemplo, vamos imaginar, no caso da menina Duda, ela é menor de 12 anos. Menor de 12 anos, normalmente não se ouve. O que se verifica é o quê? As condições socioeconômicas, tanto da família biológica quanto da a família adotiva. Observa-se também se o interesse da menor vai estar melhor com esses pais biológicos ou com os pais adotivos. Porém, o que eu vejo de grande problema é esse período muito alongado. E isso é tudo por causa da morosidade do nosso judiciário. Não é um período que consta em lei. Não existe esse período em lei. Em lei teria um mínimo? Na prática, só para os estrangeiros. Para nós, para os nativos, não teria. É uma mudança na lei que deve existir. Sim, poderia ser uma mudança na lei, também na mentalidade. Por quê? Porque também acontece muito uma situação. Por exemplo, os pais biológicos, você não consegue achá-los. Então tem que se fazer citação por edital, tem que se nomear um curador, ou seja, porque é um processo irreversível. Sim. Não é? Então, realmente, você precisa ter todos os cuidados necessários para se evitar que faça uma injustiça para se transferir uma criança de um pai para o outro. Porém, isso tudo poderia ser muito mais prático se antes de se entregar, talvez, para a família com a guarda provisória, já se tomasse esse tipo de cuidado. E aí, quando se tivesse com a guarda provisória, basicamente a família já soubesse, dentro de 30, dentro de 40, de 60 dias, nós vamos estar na frente do juiz e se nada mudar, aí nós vamos conseguir a adoção. Sim. É uma forma.